Olá a todos. Hoje nós vamos falar sobre a infância de Jesus, né? Em Lucas capítulo 2, do versículo 40, né? Até o final do capítulo. Enquanto vocês procuram, eu vou explanar um pouquinho, que às vezes, na verdade, que eu já tenho falado também em outros vídeos, né? Muitas das coisas a gente vê, ouve pessoas falando, a gente interpreta errado. Então hoje nós vamos fazer a leitura, fazer uma explanação, né, a respeito do que aconteceu, para que a gente entenda o que vai acontecer, entendeu? O rumo da leitura, ela muda de acordo com o que você entende, né? Conforme você vai vendo algumas coisas e vai encaixando a leitura na história, ela vai se encaixando de um jeito. Se você entende de uma outra forma, ela vai se encaixando e vai tomando um outro rumo, não que é e que não é o correto, não é o rumo correto, né? Então, o que eu quero passar para vocês hoje é o rumo que ela tem que passar corretamente, entendendo a escritura, lendo, analisando ponto a ponto, e para a gente ver isso aí, ok? A gente vê esse rumo correto aí, vamos tomar esse rumo, tá? Lucas capítulo 2, versículo 40. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Desculpa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinham voltando, por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procuraram entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres das leis e ouvindo-os e faziam perguntas a eles. Todos os que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram ao menino, também ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus disse: Por que vocês estavam me procurando? Não saibam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com os seus pais para Nazaré e continuaram a ser obedientes a eles. E sua mãe guardava tudo isso no seu coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus quanto as pessoas gostavam cada vez mais dele. A leitura foi uma leitura linear, essa foi a infância do Messias, né? E nós podemos ver algumas coisas que foi dita e mesmo pessoas, né, daquela época não conseguiram entender, né, o que foi dito. E nós vamos entender agora porque nós conhecemos a história daqui para frente, né? Eles estavam vivendo a história igual nós hoje. Nós sabemos da nossa vida até hoje. O que vai acontecer daqui a pouco nós não sabemos. E eles estavam dessa forma, né? Eles conheciam essa história até aqui. Daqui para frente eles não conheciam. Nós conhecemos essa história para frente, então nós temos a explicação dessas coisas, né? Então nós vamos fazer a leitura e explicando, né? Lendo um pouco do texto e explicando. Diz assim: o menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus, né? Estou falando depois que ele veio do Egito, voltou para casa, ele crescia, era muito abençoado por Deus, crescia em sabedoria, né?
E essas coisas aí, como foi, continua sendo dito para frente, né? Até no meio desse texto aqui. Todos os anos, o pai de Jesus ia a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então esse aqui, eles estão falando assim, ó, sempre eles iam para a Páscoa, todo ano. Toda a festa da Páscoa, ele saía de onde eles estavam e ia para Jerusalém. E aqui começa a história, para baixo, né, do versículo 42. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa como de costume. Então era um costume, porque no versículo passado diz que todo ano os pais de Jesus faziam isso. Ia lá por costume celebrar a Páscoa judaica, né? Que é diferente da que a gente celebra hoje aqui, que é chamada de Páscoa cristã, né? Lá a Páscoa judaica era simbolizava, tinha ovo cozido, ervas amargas, né? E tinha um prato lá que representava cada situação que eles passaram no deserto, né? Então tinha muitas coisas ali, osso de cordeiro, se eu não me engano. E acontece que a nossa Páscoa hoje é diferente dessa. E a dele, a passagem, Páscoa quer dizer passagem, né? E eles relembram, né? Comemoração, no termo também, é trazer a memória, né? Eles relembrar tudo que foi passado e trazer aos filhos e passando de geração em geração. Então eles faziam isso como costume para nunca se esquecerem daquilo que aconteceu lá no Egito, no êxodo, né, deles. Então tá. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que eles estavam no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurar entre parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Então o que aconteceu aqui? Eles tinham certeza, eles andavam assim em comboio, né, de pessoas iam de burros, né, de camelo, e ia pelo caminho aquele monte de gente, né, vinha aquele monte de gente conversando, tal, para passar o tempo logo, e voltavam, né. Então ali eles achavam que todo mundo tava ali, Jesus, as outras pessoas com certeza ali, acredito que o primo de Jesus, né, João Batista também estava junto. Então vinha aquele povo lá, né? E eles achavam que o próprio Messias estava ali junto com eles, né? Mas só que aí a gente vai ver a coisa mais importante. Eles voltaram para ver o Messias e onde eles descobrem a mensagem desse texto aqui, certo? Que a gente vai ver agora a mensagem do texto, que é o que o Messias fala, que Jesus fala para os pais deles, né? Os pais dele, né? Então nós vamos ver isso agora. Três dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio do mestre das leis, ouvindo e fazendo perguntas. Então ele estava ali conversando com os pastores da época, né, os padres, tal, as pessoas que tinham um nível de hierarquia eclesiástica, né, alta, né, e fazia pergunta, ouvia eles, e o povo até se admirava da resposta que ele dava, né, para falar a verdade, porque logo ali a gente vai ver que ele, no começo da nossa leitura, diz que o menino crescia e ficava forte, e tinha muita sabedoria, né, o versículo 40. E no final do capítulo também diz isso. Então isso aqui mostra que como ele estava assim tão ligado ao Pai, né, ligado a ele e querendo entender as coisas do Pai, era o próprio Messias ali, então ele sabia das coisas, né.
muita gente pega esse texto aqui e fala assim, não, ele estudou nas escolas, como é que fala? Jesus estudou nas escolas do Egito, que estudou com não sei com quem. Não sei se já ouviram falar isso aí, se você já ouviu, põe aí no comentário. Se você tiver algum link de alguém falando isso aí, pode pôr no comentário, eu quero ler esse texto aí, né? Mas só que isso aí não tem muito fundamento baseado na Bíblia, porque aqui diz assim que todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Se Maria e José iam, por que Jesus não ia? Entendeu? Então ele saiu logo após. Ah não, mas estudou quando era pequeno. Quando? Quando tinha 3 anos de idade, 2 anos de idade, 5 anos de idade. Entendeu? Então tem esse tipo de coisa. Pessoas não vê assim, ah, mas Jesus morou no Egito. Quando? Ah, quando era bebê. Entendeu? Ele aprendeu o que quando era bebê? Entendeu? Fala papai e mamãe, como a gente... Ele era humano como nós, ele chorou, ele se exaltou uma hora, entendeu? Então você vai ver algumas coisas assim que não tem nexo, né? A pessoa fala assim, ah não, ele estudou nas escolas lá com um cara que fazia magia, que tal coisa, então ele tinha muita sabedoria. Balela. A escritura não fala dessas coisas, entendeu? Se fosse, Lucas sabia, Lucas era médico, Lucas era um cara inteligente, por que ele não colocou isso? Entendeu? Então tem todas essas coisas, né? Então continuando a leitura. Todos os que ouviam estavam muito admirados com sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados, e sua mãe lhe disse, meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos, preocupados com você. Né? Então ele estava ali, aquele amor de pai e mãe, né? Cuidado, filho, onde você está? 12 anos de idade, o que você está fazendo aí? Por que você não foi conosco? Né? E aí Jesus deu uma resposta, né? Para eles, né? Então ele respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? E aqui nesse versículo aqui, que fala assim, não sabia eu que estava na casa do meu pai, se pegar essa parte que está escrita aqui, na casa do meu pai, você vai ver em outras traduções também, que ele estava assim, você não, como é que é? Não sabia que eu deveria estar cuidando dos negócios do meu pai, né? Que é falar corretamente, a resposta, porque aqui mais para cima você vê que ele diz assim, que as pessoas ficaram muito espantadas com a resposta que ele dava, né? Muito admirado com sua inteligência e com a resposta que ele dava, ficavam admirados, né? Espantados, nossa, esse menino, 12 anos, sabendo tudo isso, falando tudo isso, respondendo tudo isso, só com essa idade, né? Mas os pais ainda não sabiam que ele estava já começando o trabalho dele. Qualquer oportunidade que ele tinha, ele ia lá e falava. Qualquer lugar que ele ia, ele achava uma brecha, ele ia lá e falava, né? Então, só que os pais dele não entenderam isso, né? Versículo 50. Mas eles não entenderam o que ele disse. Né? Não entenderam porque eles ainda não tinham o entendimento, o conhecimento do Espírito, só viu o anjo falando, nossa, seu filho é o filho de Deus. Não sabia mais nada. Né? Mas também não era o cuidado de pai também se não fosse buscar, né? Ah, ele é Jesus, deixa ele lá, ele sabe o que faz, né? Mas aqui também está mostrando a parte humana de pai e mãe, de Maria e José, quanto ao filho, né? Porque ele não foi jogado às traças, ele não foi parido e deixado ali do lado, né? De certas pessoas creram nele, não creram, né? Mas tiveram a mensagem do anjo, né? Do mensageiro.
Hoje nós somos mensageiros, né? Enviados do Pai, somos, como Paulo diz, somos carta aberta, né? Uma carta escrita pelo Pai, né? Pelo Eterno, pelo Messias, né? Então, hoje nós somos esses anjos, né? Ó, o Messias, ó, isso aqui, essas pessoas assim que às vezes você pega e fala assim, puxa, mas esse cara fala só na internet não tem cara, não tem... Tem muita coisa que não presta mesmo, tem canal que vai falar coisa que eu também não concordo, mas aqui nós estamos fazendo base com a leitura da Escritura, né? Então aqui a gente está lendo e está pesquisando e entendendo o texto na realidade, entendeu? Então, nós estamos falando de pessoas com espírito, com sabedoria. O Messias veio com 12 anos, já colocou todo mundo no bolso ali, né? Vamos dizer o português claro. E a gente está aqui, nós somos o enviado agora, né? Ele deixou esse ministério e deixou isso para nós. Nós somos a carta, nós somos o mensageiro, né? E ele é a palavra, ok? Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no seu coração. Sempre, quando tem alguma atitude, Jesus mostra a obediência dele como filho, né? Como filho que ele foi dado como aos pais ali, né? Foi obediente. E Maria como mãe, né? Tava guardando tudo aquilo lá, tudo que ela via, tudo que acontecia, tudo que o pessoal falava, desde os pastores que vinham visitar, falavam, o anjo me apareceu, ela, eu guardei isso no coração, aqui guardei no coração, guardei aquilo no coração, o anjo me visitou, ela guardei no coração, entendeu? Então é maravilhoso isso, tá? Obediente ao pai e sua mãe, guardava tudo no seu coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam dele cada vez mais. Então, na verdade, o que acontece? Quando ele ia crescer, conforme ele ia crescendo, ele ia absorvendo tudo que estava indo de lado, né? Porque ele estava praticamente 100% de pessoas ali judaicas, né? No judaísmo, ele estava aprendendo aquela base, né? Porque ele nasceu praticamente na antiga aliança. Vamos lembrar isso, que ele está ainda na antiga aliança. Ele não nasceu e veio numa nova aliança. É aquilo que eu falei lá atrás, é uma transição, né? Tinha a TV analógica e passou para a TV digital. Entre analógico e digital ficou funcionando as duas coisas, né? A TV analógica e digital estavam funcionando junto. Televisão, que era da parte antiga, que era da analógica, estava funcionando, mas estava para acabar, né? E a TV digital, quem comprava o conversor e ia ou comprava uma TV nova, já tinha como pegar o sinal digital da televisão. Mas teve uma hora que a analógica foi tirada, foi deixada digital, entendeu? Então, o Messias, o que foi o Messias aqui? Ele foi o começo do digital, entendeu? Tava analógica, que é a antiga aliança, né? Aí o Messias nasceu junto na antiga aliança para começar a nova fase do analógico, que é a nova aliança, entendeu? Então ele estava aqui, né? E a morte dele simboliza a nova aliança, né? O Cordeiro Pascal. Então, lembre-se bem disso. Estamos na antiga aliança, debaixo da lei de Moisés. Tudo que é feito, tudo que o Messias fala para aquelas pessoas, ele está na antiga aliança, na lei de Moisés, obedecendo a lei de Moisés. Tudo, as festas, né? Tudo aquelas coisas lá, tá ok? Então por hoje é isso. Eu quero agradecer a todos aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreve aí no canal. Comenta aí, faça sua pergunta se tiver alguma dúvida. Deixe seu comentário. Compartilhe com seu grupo de família, com seus amigos, com o grupo da sua igreja, ou alguma coisa assim, o grupo que você frequenta, né? Para que vocês possam ter esse debate também, conversar um com o outro, qualquer coisa a gente está disponível. Vou abrir
um grupo de Telegram para a gente falar mais sobre esse assunto, ok? Então, até logo e até o próximo vídeo.